Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Finalmente Residente, que é o seu podcast para discutir sobre especialidades, dúvidas sobre carreira médica e literalmente colocar vocês dentro da verdadeira vida adulta. Meu nome é John. Eu gostei disso, botar Gostou? dentro da vida adulta. Achei A gente é muito eu moleque. gostei disso. Você falou o seu podcast, eu me senti representado. uma peça fundamental na vida dos nossos ouvintes. Muito obrigada, John. Obrigada Tô por tentando isso. fazer aqui a valor percebido lá no Galera, eu sou o John, sou um dos hosts aqui do podcast, formado em clínica médica e professor de preventiva da Medway. Estou do lado dela, a mulher da Medway. Se apresenta aí. Pronto. Eu sou Joana, sou médica pediatra, sou professora de pediatria da Medway, a outra host aqui do nosso podcast, já na nossa 4ª temporada. Não sei que episódio é esse, talvez a gente já esteja encerrando, não tenho certeza, mas... Não é o 20, não é o 0. Hoje, eu achei animal a ideia, assim, de montar esse podcast daqui. A 4ª temporada, né, a gente tá pegando muita residência ainda de acesso direto, várias de de R+, e tudo, mas eu não tinha me ligado logo de cara em pegar esse assunto que a gente tá falando hoje, que é de rádio intervencionista. Puta assunto maneiro, assunto que eu tenho interesse, acho que vai dar uma discussão muito bacana e queria convidar aí chamar nosso convidado. José, se apresenta aí pra galera, por favor. Porra, fala galera, eu sou José Melo, tá? Eu sou... Bom... Adorei, porra, galera. Me falaram que podia xingar e tal, me mandaram um podcast, cara. Liberado. Fica à vontade, Sim, xinga. Tô brincando, cara, eu sou católico, apostólico, não tô brincando. Mas enfim, obrigado pessoal por ter me chamado, tá? Que isso. É uma honra, assim, eu conheço o pessoal da Medway do comecinho, assim. O Mica, e o João e o Remo foram meus R- de clínica médica. Que massa. O pessoal, putz, né, da rádio intervenção, não, beleza. É. Eu fiz clínica médica antes, tá? Pra começar, eu sou do Piauí, sou de Teresina, fiz faculdade de medicina lá na Universidade Federal do Piauí. Depois eu fiz um caminho meio longo aí, tá? Fiz 2 anos de clínica médica no Hospital das Clínicas. Nesse meio tempo, percebi que queria fazer uma coisa diferente e não continuar na clínica médica. E então, fiz radiologia e radiologia intervencionista. Todos eu fiz no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Legal. E é isso, assim, o quadro Finalmente Residente, pra mim é finalmente não residente. E tem um ano que eu sou não residente, tô curtindo a vibe aí. Tá, vai. 2 de clínica, 3 de rádio, 5. Mais 2 de rádio intervenção, 7. Deus, pai. Já é mais do que a cardiologia, que Mais costuma que a fazer umas 15 neurocirurgia. coisas, Então, né? cara, é um dos caminhos mais longos aí. Mas não mesmo. precisa fazer clínica médica, hein, pra fazer rádio intervenção. Vou explicar isso Perfeito. depois, o que tem de pré-requisito. Legal. Mas tô bem feliz, assim, eu acho que é uma das mensagens, assim, que eu queria passar, é que você possa... Cara, num dado momento a vida te ensinou que você pode voltar atrás, volte atrás e busque o seu caminho, assim. Não tem receita de bolo pra quem tá querendo fazer prova de residência, né? Você, dá 23 anos de idade, o cara imaturo ali. Claro que tem gente que tá desde os 3 anos de idade querendo ser neurocirurgião. Total. Mas a maioria das pessoas tá buscando, tá tentando entender o que quer, enfim. E uma hora você, acho que é isso. Acho que dá pra voltar atrás e vamos nessa. Eu já vou aproveitar e fazer 3 ganchos. O primeiro esse podcast vai ser de rádio intervencionista. A gente já fez um podcast, se eu não me engano, na 1ª temporada, sobre rádio. Foi com o Lorenzo, que é nosso professor de rádio. Meu é igual, inclusive. Seu é igual, animal. O mundo é pequenininho, cara. O mundo é pequenininho, o mundo médico é pequenininho mesmo. O segundo é que a gente também tem um podcast de clínica médica, então não vai ser essa a ideia. E o terceiro é que a gente tem, ou vai ter nesta temporada, eu não sei se vai sair antes ou depois desse aqui, que é sobre mudança de área. Mas eu acho que a primeira mensagem já legal. fica, né? Então, assim, a gente conversar... Eu acho que isso nunca é demais da gente reforçar, que não é uma linha reta. Não precisa ser uma linha reta. Eu voltei atrás, a gente fica se torturando, se batendo, que, não era isso, eu queria... Se culpando, se pode voltar atrás, né? Total. Cara, o que vão pensar? Total. Poxa, só Por falando favor. um pouquinho... Quando eu decidi fazer radiologia para fazer intervenção, eu cheguei no meu pai, lá em Teresina, assim, não, eu vou falar essa conversa frente a frente, né? Cheguei no meu pai e falei assim, cara, tô pensando em dar um passo atrás e fazer prova para radiologia. Ele olhou assim para mim, você ainda quer ser médico mesmo, de verdade? E ele não falou isso, me perdoe, radiologista, não falou isso para desmerecer. Sim. Mas assim, ele quis me deixar à vontade, cara, o cara deve estar sofrendo lá em São Paulo. Deixa eu deixar ele bem à vontade, que se ele quiser, sei lá, fazer direito agora, ele pode, entendeu? E foi exatamente isso que ele quis dizer. Que legal. Então, foi bem importante isso. E aí eu, poxa, então beleza. Aí isso, vou estudar agora para radiologia.
ir para intervenção. O caminho até da escolha não é fácil, né? Mas aí você vai entendendo até o momento, cara, é isso. Baseado no que eu tenho experiência de vida, do que eu aprendi até agora, eu tenho que fazer esse passo atrás e não tem problema nenhum nisso. Né? Legal. Teu pai é médico também? Meu pai é médico. Bacana. Legal, né? Legal, muito. Ele já deve entender pra ter dado essa opção. Então. Você fala, então, meu filho, Será? Quando eu falei assim, Será? eu também tô pensando não, pai, aqui. exatamente, eu tô querendo prestar prova para professor de matemática, mas... Cara, e nenhum demérito nisso também. Também Nenhum, conheço várias exato. pessoas que chegaram. A medicina tem isso, né? A gente não quer largar a faculdade, às vezes. É uma faculdade que tem baixíssima taxa de desistência. Sim, E que isso não é porque a medicina é um. com certeza não é porque uma- todo mundo se encontrou. Certamente Você vai, não é. Cara, já batalhei muito Exato. até aqui Exato. e não posso voltar atrás. Poxa, você As seria mais mudanças de feliz. caminho da medicina, elas são muito árduas, né? Elas são Sim. muito pesadas, assim, do E ponto de ninguém- vista que as pessoas esperam e cobram da gente umas coisas que, minha mãe, quando eu decidi ficar full na Medway, né? Direto aqui na Medway, ela falou, poxa, filho, que legal, mas tu deveria ter poupado a gente e ter feito uma outra faculdade desde o início. Eu disse, caraca, Caraca. mãe... Esse Mãe. grau de compreensão. Eu disse, A mãe do John é uma poxa, pessoa que aparece bastante Ela no aparece. podcast. O John Ah, comenta legal. bastante. Eu gosto dos exemplos aqui que se identifiquem. Não, Mas... agora eu quero entender. Por que rádio? E se quando você entrou... Não porque rádio, né? Porque rádio é intervencionista. E se quando você escolheu a rádio, já existia esse vislumbre da intervencionista? Já era essa a ideia? Já existia, assim. Só para fazer um resumo, assim, Claro. a história é longa, né? Mas assim, num resumo, durante a faculdade eu sempre quis alguma coisa cirúrgica. E Legal. aí existe um romantismo no estudante de medicina que não todos, mas só é médico aquele cara que faz ou cirurgia ou clínica médica. E aí eu nessa, cara, conversava com meus pais, conversava com familiares, cara, a vida de cirurgião não é fácil. Pensa bem. E eu tenho uma parte da família que mexe com oncologia. Eu falei assim, então, vou fazer clínica médica, igual o John aqui, fazer clínica médica e fazer oncologia. E aí, beleza, prestei clínica. Clínica é muito bom de você estudar, né? Assim, Delícia. é gostoso você estudar e tal. A vida prática da clínica é um pouco diferente, e isso ninguém te conta. Na minha faculdade, eu vivi um tempo de transição de hospitais, então eu tive muito acesso à enfermaria de clínica médica, que é muito parecido com o que você vê no livro ali. Né? O paciente está lá, paradinho para você examina, você conversa, qualquer momento você pode voltar e conversar mais uma vez, faz exames complementares, dá o remédio, ele toma, o que você bota para ele comer, ele come, na maioria das vezes, mas é muito diferente do ambiente do ambulatório, que você não tem essas peças todas na mão, né? Então, viver o ambulatório e a urgência no Hospital das Clínicas me deu essa, cara, não sei se eu quero tratar doenças crônicas, não desmerecendo os clínicos, mas assim, não sei se eu quero isso. Cada um tem sua aptidão, cada um é mais feliz de um jeito. E eu vi que na residência de clínica, eu adorava fazer os procedimentos. Passar central, putz, felizão, sorriso aberto, cheio de dente. E passar central, passar PAI, pegar gaso, enfim. E meus colegas eram felizes de outra maneira. Eu falei assim, cara, tá uma coisa errada aqui. Não tá normal isso aqui, não tá fisiológico. E aí eu conheci a radiologia intervencionista lá, né? Porque não só a radiologia intervencionista, eu sei que o podcast é disso, mas a radiologia lá, ela é muito... ela tem um papel importante, assim, na condução dos doentes. É difícil você pedir um exame e o médico não descer na radiologia depois para discutir. Lá no HC. Lá né? no HC. Na USP. Inclusive, era a minha desculpa pra fugir do ambulatório. Era ir lá, Era né? discutir paciente. Pegar o prontuário. Maravilhoso. Ir pro geladinho. Estou indo lá discutindo a radiologia. Todo mundo faz Escurinho, isso. Eu achei que era só ar-condicionado. você, era só eu. Todo mundo. Cara, é o ponto de... É a base, é a mãe Não de todos, façam cara. isso, tá? Fazer uma resenha, tá Não tranquilo. muito. Porque a Exatamente. galera descobre. Você, cara, que tanto exame é esse que o John discute, né? Lições de moral com o John Machado. Tá tudo bem, cara, já passou. Já passou, John. Mas aí, então eu vi esse papel da radiologia. Cara, não é só laudar exame, você participa, você discute, você vai em reunião, você tem um papel fundamental, às vezes, ali na condução dos casos, né? E a radiologia intervencionista, se você perguntar para qualquer residente do HC, os caras falam meio maravilhados ali. Não por ser melhor do que nenhuma outra, mas porque tem uma disponibilidade, até por ter menos casos, do que outras especialidades. Então, é uma alternativa para procedimento cirúrgico, para, sei lá, você precisa de alguma coisa, você faz, cara, deixa eu dar uma ligada na intervenção. Aí o cara já pergunta assim, tá de jejum? Já? Se tiver, cara, desce agora, vamos fazer. Se não, é amanhã de manhã. Legal. É muito rápido. Então, Legal. foi uma especialidade que fascinou muita gente ali, e óbvio, para quem
para quem se interessa por procedimento em si, é uma coisa muito boa, né? Então, quando eu prestei radiologia, na época de prestar, na verdade, todo mundo estudando para onco, gastro, e aí eu sentei com meu grupo, né? Aham. Falei assim, cara, vamos fazer aqui, me ajudem aqui, vamos fazer uma lista aqui do que eu posso fazer na vida. Só uma dúvida, o UTI não foi uma Tava lá possibilidade? UTI, tava gastro para fazer endoscopia, Total, tava cardio para fazer hemodinâmica. Legal. E tava anestésio do outro lado junto com a intervenção. Eita. Aí eu fui e acompanhei um dia de anestesia no Centro Cirúrgico do HC e acompanhei um cara da radiointervenção, que inclusive é do Piauí também. Na época, e vou falar logo, quem for do Piauí, viu, tem uma cota de uma vaga por ano na residência. Cara, todo ano entra alguém do Piauí. É sério? Eu acho que é a especialidade que mais tem Piauí. Na verdade, assim, o estado que mais tem radiologista intervencionista por pessoa deve ser o Piauí, porque entra muita gente lá. E aí, cara, E aí foi isso, eu acompanhei a radiologia intervencionista e anestésio, assim, não, é a radiologia intervencionista mesmo. Que da hora. E aí prestei prova para radiologia, já pensando, te respondendo na radiologia intervencionista Legal. como final, né? Aham. A radiologia foi uma grata surpresa, assim. Só, você deve ter nadado de braçada, já sabia clínica, nada a ver. Assim. Eu tinha pensado nisso também, não? Radiologia é outro Eu, como mundo. clínico, eu já diria... Acho que not não. really. Não. Not really. Não. Não. Mas exatamente, cara, a radiologia é outro mundo. É. E ela tem uma interface muito grande com especialidades cirúrgicas. Então, você vai discutir casos com cirurgião de cabeça e pescoço, otorrino, gineco, cirurgião da barriga. E o clínico, ele pede exame de imagem, mas acho que numa frequência menor e com uma dependência menor do que o cirurgião, eu acho, né? A impressão que a gente teve então não aprendi nada a resistir clínica médica, porque Sim. ajuda o quê? É que a gente tem outras ferramentas, tipo o cérebro. É brincadeira, gente. Meu Deus, brincadeira. Eu não falei nada, Foi né? ele que falou. Os próximos convidados Ele vai cirúrgicos, demitir sozinho fiquem à aqui, vontade né? aí pra se defender, né? Tô brincando. Não, tranquilo. Às vezes rola uma rinha de especialidade aqui, tá tranquilo, a Imagina, gente já faz tá parte. acostumado. Ele é clínico, ele é assim mesmo, ele precisa... Igual aquele meme dele, é artista, ele precisa ser elogiado o tempo inteiro, é o John. Autoafirmação. Ele é clínico, ele precisa de autoafirmação. Não, tô zoando. Tá tranquilo. Mas é isso aí, John. A gente tem uma visão muito grande, assim, do paciente. Isso ajuda, né? Isso ajuda Sim. bastante. Mas pra radiologia é outro mundo, né? Legal. E foi uma grata surpresa, assim. Vou te falar que no terceiro ano de radiologia dei uma pensada, assim, cara... Dá pra ficar laudando também, né? Não Tá de precisa... boa Não também. precisa ficar de sobreaviso de radiointervenção, esperando um sangramento chegar. Dá pra ficar, Vamos fazer simplificar. vamos simplificar. Isso é engraçado. Eu tava conversando com a Luísa. A Luísa, também é nossa professora da média, ela foi sua R-? Foi minha igual. É igual também? Mesma todo turma, mundo eu, junto. Lorenzo e O Luiz. rolê. A Luísa é excelente, né? Uma baita radiologista Nossa, que a gente tem muito aqui. bom. Quem já acompanha no YouTube, No CR quem é aluno, presencial. no CR, a menina voa. E ela, um dia eu tava batendo papo com ela comentou que não é incomum, ou pelo menos não tem sido incomum, radiologistas fazendo rádio como a segunda residência. Vem galera da anestésio, da clínica, da PED, da GO, que desencantaram por algum motivo e se encontraram muito na radiologia. São Exatamente. apaixonados, assim. Eu conheço poucos radiologistas que não gostam muito do que fazem. Aham. Curioso isso. No meu ano, pra você ter ideia, nós éramos 24, né? Aham. Acho que diminuiu um pouquinho o número de vagas, se eu não estou enganado. Mas a gente era 24 e devia ter umas 10 pessoas que começaram ou terminaram suas especialidades. Olha outras, isso, assim. cara. Clínica tinha uns 3, neuro tinha 2, neurocirurgião tinha 2. Olha isso, é muita Então coisa. a radiologia é uma mãe ali, É. né? Na verdade. Sim. E assim, é óbvio, é outra pegada, né? Aham. De um certo modo, é mais confortável e psicologicamente menos desafiador. Você não está em contato direto com o paciente, com a família. Mas, cara, quando você descobre o seu papel ali, dá um grande feedback positivo também. Então é uma coisa interessante. Sim. Legal. E é por isso que muitas pessoas se acham naquilo ali, né? Tá. José, abre pra gente o universo da radiointervenção. O que faz a especialidade? Como que ela se ramifica em subs dentro da própria sub? O que é a radiointervenção em si, na tua visão? A radiologia intervencionista, cara, é um negócio que toda vez que me perguntam, na verdade, antes disso, quando eu falo que eu faço em radiointervenção, o cara já... aquele cara que fica na UTI, né? O intensivista. Ó. O cara, há muita confusão nisso, assim, Olha né? só. Não fico na UTI. O radiologista intervencionista, ele faz procedimentos guiados por imagem e são procedimentos que são alternativas a procedimentos cirúrgicos.
às vezes alternativo, às vezes até, cara, não tem o que fazer e se acha uma coisa para fazer. Basicamente, você usa métodos de imagem, ultrassom, raio-x, tomografia, e você faz procedimentos menos invasivos com auxílio daqueles métodos, né? Se bem indicado, cara, são procedimentos que muitas vezes têm a eficácia igual a de um procedimento cirúrgico sem a morbidade daquilo ali. Né? E a radiologia intervencionista, ela hoje, assim, no Brasil, no nosso universo, a gente divide 2 braços, assim. Até bem pouco tempo atrás, até 2017, as residências, principalmente o Hospital das Clínicas, eles tinham uma formação separada. Tinha um radiologista intervencionista que fazia a parte percutânea e o cara que fazia a parte vascular, tá? Então, o cara que fazia percutânea, ele fazia biópsias, fazia drenagens, fazia punções guiados por imagem e, assim, até procedimentos mais complexos. Fazia ablação, fazia neurólise para controle de dor, ablação de tumor com a eficácia muito semelhante, às vezes, à cirurgia. Caraca. E a parte vascular é tudo que você faz usando a imagem, caminhando por dentro de vaso. Então, a hemodinâmica que a gente estava conversando quando eu cheguei aqui, o cardiologista intervencionista, provavelmente o começo dele era um radiologista. Porque o cardiologista clínico, ele não sabia mexer com raio-x. Então, alguém foi lá, injetou contraste dentro da artéria, viu que a artéria estava entupida e balonou, colocou materiais dentro daquela coronária para abrir e que pudesse reperfundir o coração. No momento que o cardiologista aprendeu isso, ficou como uma especialidade uma subespecialidade da cardiologia, né? Perfeito. Mas existe um mundo em que a intervenção, tanto percutânea quanto vascular, faz, né? Só completando, a vascular tem a parte da hemodinâmica, que é do cardiologista, do ponto de vista de esferas, né? A parte da cabeça, digamos assim, passou da carótida para cima, é o neurointervencionista, também é uma outra formação. Existem algumas residências que fazem a formação híbrida também com neurointervenção. Não é que é um problema, mas quanto mais você aprende essas coisas, menos você fica consciente do que, assim, menos você sai específico, entendeu? Sim. Você faz menos casos de vascular periférico, faz menos casos de visceral, faz menos casos de cabeça, porque você está fazendo muita coisa. Não é um defeito, mas eu acho que é uma tendência que a gente vá se especializando nesse sentido. Né? Quando você diz uma formação híbrida em neurointensiva, é um radiologista intervencionista focado em neuro. Exatamente. O neurologista, ele também pode chegar aí? Pode chegar aí. Os pré-requisitos para neurointervenção é pela radiologia, pela neurocirurgia ou pela neurologia. Perfeito. Entendeu? Bacana. Então, esses 3 profissionais podem fazer neurointervenção. A intervenção, radiologia intervencionista que eu fiz e que tem nas residências como radiologia intervencionista e cirurgia endovascular, são as 2 coisas, percutânea e vascular, fora cabeça e coração. E você faz ou fazendo radiologia ou fazendo cirurgia vascular. São as 2 formas de você ingressar na radiologia intervencionista. Olha então, o caminho ou são 5 anos, com 3 de rádio e 2 de intervenção, ou 6 cirurgia. Se bem que cirurgia agora aumentou. Cirurgia agora tá com 3, Então, agora foi para 7. Caraca! Mas é um caminho. Mas é um caminho. Interessante. Legal ver que muita coisa coincide. A impressão que eu tenho olhando de longe, eu imagino que a tecnologia da intervenção seja uma coisa razoavelmente recente, de algumas décadas para cá. Com certeza. E me parece que é um mercado, queria até ouvir de você, ainda tem muito espaço, e talvez em algum momento ela vá se especializando cada vez mais, novas áreas cheguem para você também colaborar, e talvez algumas até peguem um pouco da etapa, como foi com o cardio, que aconteceu, Sim. né? Uhum. Mas que é exatamente esse momento de uma nova tecnologia sendo implementada em toda a medicina. Perfeito. Mais ou menos quando o ultrassom começou, que era uma coisa do radiologista, e progressivamente, né, pelo menos o ultrassom à beira-leito, o clínico já sabe fazer, a pediatria já está começando a pegar um pouco mais. Sim. Mas eu queria saber de você de mercado, assim, a impressão que eu tenho é que é um mercado que a gente está longe de chegar no tanto de paciente que poderia ser ajudado com uma radiointervencionista. Com certeza, sim. Completando, assim, a radiologia intervencionista é um mundo, né? Então, você pode imaginar procedimentos que tenham de cada órgão diversos, assim. E o que você falou é bem verdade, assim, à medida que a tecnologia vai avançando, cada vez mais esses procedimentos vão ficando mais factíveis e mais conhecidos. Sim. É possível que, por exemplo, o nefrologista hoje, tem muito nefrologista que faz biópsia de rim, tem muito hepatologista, gastro, que faz biópsias hepáticas, né? A questão, alguns procedimentos ainda são complexos ou não estão na mão num cenário médico para que essas especialidades o façam, né?
E eu realmente acredito que certos procedimentos não vão passar dessa forma para o especialista Com daquela certeza. área, né? Não, só um disclaimer, de jeito nenhum, mas vai acabar de jeito nenhum. Exatamente. Muito pelo contrário, eu acho que é uma área que tá aí o potencial enorme que ela tem Perfeito. de só crescer. E Júlio, o grande problema, assim, na verdade, não é um problema, mas uma limitação que a gente espera vencer é que as pessoas conheçam mais da especialidade. Legal. Sim. No momento que as pessoas conhecem, no momento que os médicos e o papel de uma unidade, de um instituto formador como o Hospital das Clínicas e grandes outros, o AC Camargo, o Einstein, tem nisso aí, que o médico que forma lá, ele já sai, putz, essa lesão hepática que eu sei que dá para ablar, porque no meu hospital faziam isso, faziam uma ablação ao invés de fazer cirurgia. Essa colestase por conta de um tumor de colédoco, dá para passar um dreno biliar, dá para passar um stent biliar ao invés de fazer uma cirurgia, já que lá não tem horizonte cirúrgico curativo, né? Uhum. Então é muito melhor para o doente fazer uma coisa que é menos invasiva e que vai ter o mesmo efeito, né? Sim, muito legal. E custo efetivamente também muitas vezes é melhor. Então, com o passar dos anos, eu imagino que esse vai ser o futuro, né? De que a gente vai cada vez mais saber da especialidade, as pessoas, os médicos e os pacientes vão conhecer a especialidade, de maneira que isso ganhe um certo respaldo e possa crescer mais, né? Fazendo um paralelo com, por exemplo, a endoscopia, né? Que cada vez mais também a gente descobre novos usos, novas funções. A gente já teve um podcast de endoscopia aqui e o mercado só cresce, assim. É Com muito certeza. interessante. Até, Bem bacana. eu acho que uma das grandes barreiras hoje da radiointervenção é o conhecimento mesmo. É difícil você até mesmo fazer uma residência num hospital que não seja terciário e você ter disponibilidade para ter um contato, entender indicação, benefício, e literalmente ter um contato com a área, assim. E eu queria te perguntar, é uma área nova da medicina ou é uma área já que está há muito tempo, mas que não se desenvolveu ou não era amplamente acessível para que seja conhecida? Então é isso, cara. Eu acho que em relação ao que você falou, o que a Joana falou antes é bem o que aconteceu com a radiologia intervencionista. Ela surgiu junto com a radiologia, assim, claro, assim, guardadas as proporções, mas é uma especialidade que praticamente ela começou cedo, né? Com angioplastia por catéter, depois que surgiram os balões, enfim, e os materiais, à medida que eles foram evoluindo, foram se tornando cada vez mais comuns na prática clínica e se mostraram eficazes esses procedimentos, né? Isso. Então, com certeza, ela se tornou nas últimas 2 décadas muito mais preponderante. Eu acho que os procedimentos que a gente faz hoje, a maioria começou nessas 2 últimas décadas do ponto de vista, assim, de trazer resultados clínicos que a gente possa estudar e realmente comprovar a eficácia desses procedimentos. E hoje já se tem, por exemplo, embolização de mioma como alternativa à cirurgia. Já se tem embolização de próstata como alternativa à ressecção transuretral para HPB. E acho que cada vez mais isso vai acontecendo. Que da hora. Legal. Da hora. Falando um pouquinho de residência, José, você fez na USP tanto a rádio, a clínica, a rádio e a rádio intervencionista, não foi? Foi isso aí. E que outros, assim, não sei se você conhece, mas temos outros serviços em São Paulo ou pelo Brasil que oferecem essa sub de rádio intervencionista. E depois de responder isso, queria saber como é a residência de rádio intervencionista no HC. Uhum. 2 anos, a gente já sabe, mas carga horária, estágios, se é remunerada, se não é, como é que funciona isso? Tá, então assim, a especialidade, ela aqui em São Paulo são os principais centros, né? Legal. Então, eu posso errar algum centro ou outro e peço perdão, mas assim, que lembro, o Hospital das Clínicas é muito bom. Uhum. Eu acho que tem talvez a maior casuística dentre as especialidades, dentre os serviços que tem essa especialidade. O AC Camargo, por ser um centro oncológico e a radiologia intervencionista, ela está muito nessa interface com a oncologia, né? Tem a BP, tem o Einstein também. Legal. Tem bastante coisa. E no Nordeste tem Recife, tem um serviço lá que chama AnjoRad, que também é um serviço bem grande, assim. Eles têm um hospital português lá que eles fazem bastante procedimento. E até uma diferença para o Hospital das Clínicas, eu vou falar da nossa rotina, mas uma coisa que a gente faz muito pouco é a intervenção vascular periférica. Embora o racional de tratar uma artéria hepática seja parecido com tratar uma artéria femoral, uma poplite, uma tibial,
Mas a gente, por ter a cirurgia vascular logisticamente fazendo esses casos, a gente fica com poucos casos nesse sentido. Interessante. Faz sentido, né? Mas tem serviços que, como o hospital lá da Anjo-Rad, eles fazem isso, fazem neuro também. Bacana. Então, cada especialidade, por terem poucas e não ser uma coisa ainda tão firmada quanto outras especialidades e outras residências, cada especialidade faz um geral parecido, mas tem suas nuances, assim. Dependendo do nicho que você trabalha e da demanda daquele hospital, você vai fazer mais coisas do que outras, né? Legal. A gente faz bastante coisa de transplante, por ter essa interface com cirurgia de pediátrica, de transplante. Então, o nosso dia a dia vai muito disso aí. E a residência, bom, são 2 anos, Legal. não é remunerada, então você tem que dar uma Olha organizada. só. Ai, não é remunerado? Não é remunerado. É tipo um fellow? É um fellow. É. Atualmente, o R1 não tem off e o R2 tem um dia de off. Mas tem prova como se fosse um processo seletivo de residência. Tem prova, tem carga horária, é tudo como Tem residente. todo Tudo o residência, é exceto a pior, bolsa. só não Exceto tem a dia bolsa. melhor. É. Entendi. Bacana. Melhor, entre aspas. Mas é Dá uma melhor ajudinha, ganhar né? alguma coisa do pô, que nada, do sem que nada, dúvida. exato. Caraca. Mas é isso, assim, então você tem que se programar, dá pra trabalhar, assim, os chefes sabem que você trabalha e tal. E tem essa do day off no R2, né? Que essa, muitas vezes, eu confesso que eu pegava pra descansar mais do que pra trabalhar propriamente, Sim. porque é meio cansativo. Aham. A rotina é assim, como eu falei, são 2 braços, percutânea e vascular. Então, cada mês, ou cada rodízio de 30, 35 dias, a gente roda num desses 2 lugares, né? Então, percutânea, a gente faz... Os 2 começam 7 horas da manhã, e a percutânea tende a acabar um pouco mais cedo, né? Porque são procedimentos mais eletivos. É uma biópsia, é uma punção, é uma ablação de um tumor, é uma alcoolização de um plexo, enfim. São coisas que estavam lá, pode surgir uma urgência ou outra, mas são urgências que você consegue, às vezes, resolver mais rápido. Aham. O paciente chegou no PS, tem uma coleção pós-operatória, a cirurgia pediu pra vocês drenarem. Então, beleza, de caixa, tal. Se não deu pra fazer hoje, faz no dia seguinte, dá antibiótico, no dia seguinte você faz. Sim. Ou seja, é uma coisa mais organizada do ponto de vista assim, eu sei mais ou menos a hora que eu vou embora. Uhum. A intervenção vascular, então os meses de vascular é um pouco mais puxado. Os procedimentos são mais demorados, tem mais urgências que vão te fazer esperar o paciente, e não dá pra deixar pro dia seguinte, sei lá, um sangramento esplênico pós-trauma. Esse cara não pode esperar até amanhã, então a gente vai colocar na mesa, vai deixar esses outros casos para mais tarde ou até ter que cancelar. Uhum. Então é um pouquinho mais puxado. Para quem tá pensando em fazer, saber que a parte vascular você vai... Ainda mais depois da radiologia, que você tem um horário certinho para ir para casa. Às vezes 10 horas da noite, 11 horas da noite, você tá no hospital ainda. E quando eu fiz, o sobreaviso estava funcionando certinho. Agora estão ajeitando isso, se vai ter ou não vai ter. Mas, às vezes, 3 horas da manhã, você é ligado, ligam pra você ter que imobilizar um trauma. Que bacana. Que legal. Então, é diferente da radiologia Isso é legal você ter diagnóstica. comentado, né? Você vem necessariamente você vem de um background, de um estágio anterior, que é a radiologia, mais tranquilo, ou pelo menos mais regrado, né? E você consegue ter uma rotina mais Exato. certinha ali. 7 horas eu vou pra academia. Não sei não, cara. Pode ser que sim, Pode ser que sim, não. pode ser que não. Pode ser que você não tenha perna depois de segurar o chumbo por... O massa é que vocês fazem é o que tá no livro e a gente nunca tem acesso, né? Tipo, embolização de artéria esplênica no pós-trauma. Então, Muito isso é legal. maneiro. Isso é de centros hiperespecialista, né? hiperespecialista. É. E a ideia é que isso se torne cada Mais vez mais democratizado, difundido. né? Melhor para o paciente e melhor para todo mundo. Né? E aí, Animal. a grande divisão de estágios dentro da residência é esses 2 braços que concentram casos gerais desses 2 nichos ali. Aham. Percutânea e vascular. Não tem, por exemplo, eu vou passar no estágio de membros, estágio de Não. fígado, estágio de... Talvez o futuro seja isso. Entendi. Aham. Atualmente não. Atualmente os chefes fazem... A gente tem assim, por exemplo, na quarta-feira é o dia que a gente faz as MAVs, malformação arteriovenosa. Uhum. Então é um dia que você sabe que tem um chefe que gosta de MAV e que você vai fazer uns casos de MAV. O resto, a gente tenta deixar uma quimiobilização na segunda ou na quinta. Entendi. Coleta de adrenal, isso tudo muda, né? Sei lá, se agora a demanda não é mais coletar hormônio da adrenal, é coletar do pâncreas. Aí isso muda, depende da demanda. Mas atualmente é mais ou menos estruturado dessa forma. Uhum. E as urgências. Isso não está muito no script, Bom. né? Tem um perfil, nesse sentido, muito mais semelhante ao da cirurgia, né? Com Então, certeza. é realmente uma área que mescla... aponta mais até para cirurgia do que para clínica, né? Mas mescla a certeza. rádio com a cirurgia de uma maneira muito interessante.
quais são os estágios mais maneiros, assim, na tua visão, e quais que você fala, hoje é dia de... sei lá. Aqui que Chorar no não tem banheiro. referência, né? Mas assim, qual que seria? Sim. Se pudesse voltar no tempo, pudesse escolher, você falava, essa daí eu vou Cara, deixar de fora. assim, eu gostava bastante dos dois estágios, percutânea e vascular. E não só porque a percutânea acaba mais cedo, né? As duas coisas são legais. Eu acho a vascular um pouco mais dinâmico, porque você vê casos diferentes, mais diferentes, né? A percutânea, claro que tem casos desafiadores, uma biópsia que você precisa, sei lá, botar o paciente de cabeça para baixo para aparecer uma coisa e ficar uma janela boa. Então, uma ablação que você precisa dissecar com soro para poder afastar o cólon, para não queimar na hora que você está ablando um fígado. Tem várias coisas interessantes. Cabeça para baixo. É mentira. Ah, tá. Mas você precisa inventar alguma coisa para às vezes ver um acesso. Aham. E é isso, assim. Mas eu particularmente gosto um pouco mais da parte vascular. Mas gosto muito das duas. Eu sou bem entusiasmado com a... Cara, eu tô fascinada, porque assim, você começa a falar dos exemplos e são coisas completamente nada a ver. É assim, o Ronaldinho Gaúcho dos rolês, tá ligado? É aleatório pra caramba. Então é bem legal, não sei, agora falando sério, sem zoeira, é muito Guardadas vasto. as proporções, né? Guardadas as devidas proporções, é muito vasto. É muito vasto. Assim, você falou de coleta de hormônio, falou de procedimento, então tá abrindo muito minha cabeça pro que é. E eu peço até perdão, porque às vezes eu vou falando as coisas assim do dia a dia Muito que pelo contrário. provavelmente eu não tinha a menor ideia, Total. enquanto interno, enquanto graduando, nada disso, assim. Total. Eu me lembro muito, assim, de um caso que a gente tinha uma paracentese que tinha uma CIT muito loculadinha ali num lugar que, assim, cara, não dá pra gente fazer. Vamos levar na radiologia o que eles acham. E o cara fez um acesso lá, suprapúbico, bonitinho. Assim, caramba, legal. Mas assim, esse link só existiu quando eu conheci a radiointervenção e quando eu fiz, né? Mas com certeza, a gente tem uma infinidade de procedimentos que existem atualmente e que provavelmente não tá nem perto da gente esgotar, assim, né? Posso tirar uma dúvida? A gente nem tinha comentado sobre isso ainda, mas é uma dúvida agora que me surgiu. Alguém que está ouvindo a gente, que pensa, tem afinidade com cirurgia geral, mas está ouvindo agora a radiologia intervencionista, pode estar falando, pô, maneira essa especialidade. Comparando com a cirurgia geral, assim, o que na sua opinião tem de mais interessante, mais bacana, menos bacana? Ou não, são coisas completamente diferentes, assim, em termos de técnica, de habilidade, de rotina. O que você... Eu acho que dá para fazer um paralelo, sim. Tá. A cirurgia, a grande vantagem em relação à intervenção, eu acho, é o mercado estabelecido. Se você parar para pensar assim, eu gosto de procedimentos, né? Se para você não é tão mais fascinante fazer uma cirurgia de Whipple, você tem que pensar no mercado. Então, a cirurgia... ela é um mercado muito mais bem estabelecido, você vai provavelmente ter mais garantias que você vai trabalhar com isso, independente da cidade que você opte por trabalhar. E a intervenção, ela ganha, na minha opinião, da cirurgia porque ela é menos invasiva. Então você está propondo uma alternativa para o paciente que causa, ou tem um potencial de causar menos consequências que podem ser mórbidas para aquele paciente ou até aumentar a mortalidade. Então, eu acho que a pessoa que pretende fazer radiologia intervencionista, ela precisa primeiro entender que tipo de procedimento eu gosto. Você não vai abrir cabeça na intervenção. Total. Mas você vai fazer muitas coisas interessantes. E procurar saber o que numa conversa de podcast a gente não vai conseguir esgotar, mas o que a gente faz, que procedimentos que possam ser feitos, né? E sabendo com essa contrapartida do mercado. Então não quer dizer que o cara que faz intervenção e quer morar na sua cidade no interior, porque, enfim, por diversos motivos, mas que lá não tem uma complexidade hospitalar, um mercado médico bem formado ainda, né? Para que te encaminhar os pacientes, não quer dizer que ele não vá fazer os procedimentos com radiointervenção, mas provavelmente vão ser procedimentos menos complexos e que ele talvez tenha que lidar com a especialidade de origem, por exemplo, a cirurgia vascular ou a radiologia, para complementar. Mas com certeza, se você está num hospital, numa cidade com mais ferramentas tecnológicas e se você tem um mercado que te, digamos assim, profissionais de saúde que conheçam a especialidade e as pessoas que possam acessar através desses profissionais de saúde, então
Você vai Tem uma rede, né, de Tem indicação. uma rede de indicação. As empresas que têm material, elas conseguem chegar mais rápido com você, que te fornecem os materiais que você precisa fazer. Então, provavelmente, você vai conseguir fazer uma radiologia intervencionista mais complexa, com procedimentos que você aprendeu mais na residência, se for o caso de uma residência que tem esses procedimentos. Legal. E acho que você já respondeu um pouco, mas a dúvida que eu estava pensando é, você fazendo radiointervencionista, você consegue ficar só com radiointervencionista. Sua rotina consegue ser radiointervencionista sem a necessidade, talvez, nem sempre, mas talvez aqui num grande centro ou em algum lugar que tenha mais oportunidade de não pegar a rádio, por exemplo. Isso é possível? Isso é possível. Não vou te falar que é o mais comum, especialmente para quem termina na especialidade, né? Total. O lado positivo de você ficar num grande centro é esse. Você tá com mais possibilidades de fazer os casos de radiologia intervencionista, especialmente São Paulo, que, enfim, tá um pouco à frente assim, em relação a outras cidades, pelas suas próprias características. Mas, provavelmente, se você começou agora na especialidade, você vai ter que fazer ainda um pouco de radiologia, se você vier daí, ou cirurgia vascular. Se você vai para um outro centro, é mais de menor complexidade, sua cidade não tem angiógrafo. Poxa, então você vai ter que achar um nicho para você de radiologia intervencionista, vai ter que dar uma batalhada, até você conseguir viver só disso, você vai ter que trabalhar com sua especialidade de origem. Entendi. Isso é muito variável, né? Claro. Eu tenho uma impressão, pelo menos minha visão médico leigo, tá? De que a radiointervenção é a galinha dos ovos de ouro das subs da rádio. Porque a rádio se divide em topografia, geralmente são muito mais voltados para métodos e laudos, né? Então, comparativamente com os caminhos das subs da radiologia, você acha que financeiramente ou, enfim, de qualidade de trabalho, de volume de pacientes, faz sentido a radiointervenção em relação às demais ou não? Eu acho que... Total tua opinião, assim, não... Claro. Não, é complexa essa pergunta, né? Você tocou em muitos pontos. E, inclusive, isso foi um pouco da dinâmica que eu tava no meu R3, mesmo gostando muito da especialidade, né? A radiologia, ela vive esse medo da inteligência artificial tomar de conta e, na minha opinião, eu realmente acho que vai existir menos necessidade de profissionais radiologistas no mercado em algum momento. Mas não vai se extinguir a especialidade. Com certeza. Vai sobrar quem tá mais atento àquilo que eu falei, da dinâmica da radiologia, de discutir caso, de parecer, de fazer consultoria, de não ser só um baixador de pilha. Provavelmente vai ser por aí. As residências de radiologia, elas têm que pensar mais nisso, assim, né? Agora, a intervenção, primeiro eu acho que você tem que gostar da parte de procedimento. É um mundo à parte, assim. Pode ser a galinha dos ovos de ouro, se você gostar. E se você contemplar que, poxa, eu consigo me inserir nesse mercado, você não pode ir meio cego assim, né? O que é imaginar esse mercado? A cidade que eu vou, por exemplo, tem como eu exercer essa especialidade? Como é que é o mercado? Eu consigo conversar com as pessoas que já fazem? Eu consigo entender se tudo bem para mim eu fazer parte de radiologia intervencionista? A qualidade de vida, que é uma outra coisa que você falou. Mais prova. O que é a qualidade de vida, né? Isso é complexo. Exato. Mas já tivemos essa discussão em outros podcasts. Por aí, fazer uma coisa que você gosta, então, ponto para radiologia intervencionista. Passa por aí você ter tempo com a sua família, sei lá, às 10 horas da noite. Você garante isso com a radiologia, você pode não garantir com a radiologia intervencionista. Sim. Mas não tô tocando o terror na especialidade, né? Mas quem vai fazer precisa saber que isso pode acontecer. Você pode estar mais disponível em função de que atende ou não a emergência, né? Sua rotina vai ser menos programada, Sim. Provavelmente. Mas é uma boa especialidade porque não tem tanto essa questão da inteligência artificial e realmente a tecnologia ela caminha talvez para que a gente faça procedimentos menos invasivos. Sim. E nesse sentido, a radiologia intervencionista está caminhando bem. Com uma oportunidade clara de mercado em relação a isso que está acontecendo. Eu acho isso muito empolgante. Acho legal, né? Você vê que é uma coisa que ainda tem muito potencial. Sim. E cada vez vai ter mais. A gente vai explorar melhor isso. E em termos de remuneração, José? A gente sempre faz essa pergunta no final do podcast. E agora? E agora? Saber quem que vai pagar a conta. Né?
John, foi ruim. Desculpa, O Brasil. John hoje tá com algumas, pelo amor de Deus. Foi bom, eu gostei. Eu Agora, achei José, ótimo. Achou? Foi excelente. Foi siderúrgica. Que adoro falar isso. Foi cirúrgica. Aí, só Ai. pra perguntar uma coisa, em termos de remuneração, né? O quanto que um médico recém-formado, radiologista intervencionista, só que ele pode ainda depender de alguns plantões de rádio, ou alguma coisa trabalhando como radiologista, quanto ele poderia esperar ganhar, pode ser uma faixa aí, Aham. de dinheiro. Isso é bem variável, né? É uma faixa que a gente vai falar. Eu acho que é muito parecido com outras especialidades no começo, assim. A radiologia, você já imagina uma faixa mais... É mais fácil de você imaginar. Meio que dependente de quantos plantões ou rotinas você vai pegar. Então, existe um teto. Você não passa muito além disso. Ninguém vai te pagar muito mais porque você laudou uma tomografia lindamente. Uhum. Mas... Você não botou correlacionado Não é com um dados, laudo, é um com laudo. dados você clínicos. ganhou mais. Então, Bônus. nossa, estrelinha. Bônus no fim do ano. E a radiologia intervencionista, ela tem a possibilidade de... Poxa, já que eu faço um procedimento, eu posso, à medida que eu me especializo e eu agrego mais valor, assim, me torno mais conhecido, ela é igual a um cirurgião. Eu posso cobrar pelo meu procedimento e vai ser o meu preço. Eu acho que para quem começa, é parecido com outros médicos, assim. Provavelmente, o mais comum do que eu vejo das pessoas que saíram é trabalhar com as duas coisas, ou radiologia e intervenção, ou cirurgia vascular e intervenção. E eu chuto que ganha entre uns 25 e 35 mil reais. Chuto, por aí. Tá. Né? Cada caso é um caso, depende do lugar que você vai. Por exemplo, da época que eu não vou saber o salário das pessoas, mas assim, as pessoas que formaram comigo, tem um que está em Santa Catarina, em Florianópolis, e ele tá lá batalhando, abrindo, assim, cortando o gramado. o gramado, mas tá dando certo, entendeu? Aham. Ele tá indo bem. Tem um outro que foi para Foz do Iguaçu, tem um outro que tá em Brasília, e esse já tá numa empresa vertical e que ele recebe por procedimento, é uma coisa que já tá mais estabelecida. Então vai muito depender se o lugar que você vai trabalhar tem radiologia intervencionista já estabelecida, então você vai entrar no hospital, vai entrar numa equipe, você vai receber por aquilo ali, vai receber, ou sei lá, vão te dar um salário ou você vai receber por procedimento. Ou se você vai desbravar. E aí, Esse de Floripa acertou muito. cara, provavelmente. Vindo de Só lá. tá muito longe da minha terra, então... Justo, é verdade. Mas Nossa é- Senhora. Pô, o cara tá bem lá, assim, claro. Talvez ele complementa com radiologia ainda, né? Mas é de se esperar que com o passar dos anos ele possa cada vez Sim. mais trabalhar com Atuar isso. na área, né? Legal. Não, muito massa. Animal. Eu acho empolgante ver que desde a época da residência, desde a época da faculdade, como a medicina ela tem se modificado de uma maneira muito rápida. Muito rápida, assim. Áreas que eram mais fechadas, agora elas ficam mais populares, mais democráticas em relação a gente ter essa disponibilidade. A gente tinha serviço de radiointervenção lá no Unicamp, dava um apoio absurdo na investigação, principalmente para biópsia, assim. Era um braço direito. E, cara, que massa mesmo. E era uma demanda que a gente tinha aqui no podcast muito alta, de pensar em radiointervenção. Engraçado, né? Porque a gente tem visto que a procura por radiologia geral cada vez menor, olhando curso presencial, a gente pergunta muito para os alunos. E a gente olhando tem até visto. a relação candidato-vaga Também. da especialidade, né? Já teve alguns anos, quando eu estava prestando a primeira residência, que era a mais concorrida. A rádio chegava a relações candidato-vagas Absurdas, absurdas. próxima de neurocir, enfim. E quando a gente vê hoje com os alunos conversando, ele já tem uma tendência e tem uma visão sobre radiointervenção. Eu acho que esse podcast e esse podcast eu acho que ele vem muito para conectar com a realidade, para saber o que você ouviu por cima e o que realmente o que você pode esperar. E, cara, animal. Obrigado mesmo, José. Eu acho que a galera vai pirar nesse episódio. Pô, É espero. isso. Me abriu muito a cabeça, na realidade, porque a PED, pelo menos de onde eu vim, não tinha tanto contato com a radiointervenção assim. E geralmente assim começa, né? Pois é uma nova tecnologia, demora um tempinho até chegar na pediatria, ou pelo menos com essa naturalidade que a gente já conversou que não é bem por aí, né? Muita gente não tá afeiçoado, não entende tanto da radiointervenção. Mas eu tive pouco contato, diferente do John, que comentou que tinha um super apoio lá do serviço. Não tinha no meu hospital serviço de radiointervenção, é uma coisa difícil de conseguir. E bem ou mal, a criança normalmente não tem tanto desfecho cirúrgico
ou que poderia, né, ir pro lado da rádio intervenção no dia a dia. São coisas mais clínicas de uma maneira geral. Mas espero que em breve, assim, seja muito mais presente também, né? Lá no Rio a gente consiga, ao longo do Brasil também. Achei fascinante, gostei muito. Me empolguei. Vai fazer. Vou fazer. Quem sabe não teria a especialidade da Joana? 4 temporadas ouvindo que ela faria tudo. Eu acho que a gente devia fazer um bingo do podcast. Aí no final de 10 temporadas, tu vai prestar prova pra aquela especialidade e vai seguir carreira. Não, faz um bingo assim, tipo, a Joana falou que vai fazer essa especialidade. A outra é a piada ruim do John. E a galera vai marcando. Quem fizer o bingo primeiro ganha um prêmio. Pode ser, o que você acha? Joana julgando o John. Agora tu fez uma piada ruim do John, sendo a Joana que... Joana julgando a piada ruim do John. 2 pontos, já comecei tá apostando alto aqui. Eu acho que valia. José, vou te abrir o espaço aqui para uma última mensagem aí para os ouvintes que pretendem, querem, se interessam pela Rádio Intervenção ou não, estão ouvindo podcast porque, sei lá, gosta da gente e querem entender mais e tudo. Fica à vontade. Aí, se tiver um @, um Instagram, queira também divulgar, um site, fica à vontade. Tá bom. Beleza. Bom, o que eu tenho para falar para quem quer fazer ou pensa em fazer radiologia intervencionista é o seguinte. Você tem que saber, tentar entender como que tá a dinâmica do mercado na cidade que você quer morar. Para mim não importa, eu quero morar onde der para eu trabalhar. Então tá bom. Mas procurar entender o que o radiologista intervencionista faz. É tudo muito bonito, a gente faz coisas que são menos invasivas, que tem menos complicações, mas existem essas questões mercadológicas que são próprias de cada lugar, né? E são questões mercadológicas que muitas vezes vai além da sua competência. É claro, quanto maior a sua competência, maior a chance de você se destacar, de você conseguir o seu espaço. E, honestamente, eu acho que o potencial da radiologia intervencionista como mercado também é de se abrir cada vez mais. À medida que as pessoas conhecem mais, a notícia que o John deu aqui de que graduandos que já conhecem, eu não conhecia há 8, 9 anos atrás. E isso é um marcador de que a especialidade realmente está acontecendo, né? A gente espera que cada vez mais a população entenda o que a gente pode fazer, os médicos possam nos procurar, com alternativas a procedimentos cirúrgicos que podem ser mais invasivos, que podem dar mais mortalidade. E se você gosta disso aí, procura se inteirar um pouquinho mais, que a gente aqui tentou dar uma pincelada. E boa sorte, boa prova e boas decisões aí pra vocês, né? Outra coisa que é importante, se você tomar uma decisão que se arrependa, não tem problema, volta e Legal. Manda ver. Legal. Uma das coisas mais maneiras da vida adulta é ser honesto com você mesmo. Exato. Uma boa. Então, galera, acho que é isso. Acho que temos. Temos. Então, se você tá pensando em fazer rádio geral, se você já tá com uma visão aí no ponto de decisão de especialidade, pensando já em rádio intervenção, ou se conhece alguém que tem habilidade, que tem skill em relação a isso, cara, manda esse podcast como um ato de presente, um ato de carinho, de cuidado. De gentileza, isso aí. É isso. Aí, gostei, John. Estamos aí para isso. Estamos aí para já segue a gente no @medway.residência médica lá no Instagram e clica aqui no follow, seguir, sei lá, onde você tá ouvindo esse podcast, YouTube, se inscreve, a gente tá presente. Aí a gente tá onipresente, já acabou isso. Não vou nem mais falar onde é que a gente tá presente. A gente tá presente nos ouvintes aí de podcast. Ouvintes. Agregadores de podcast. Mas é isso, John. Mais um episódio bacana. Boa, Joana. Maneiro. Joana. Parece minha mãe me chamando pelo nome completo. Boa, Joana. Joana Rezende. Galera, um prazer imenso estar aqui com vocês novamente. Teremos mais episódios nessa 4ª temporada. Fica ligado, já segue a gente. A gente tá também postando no Insta os episódios que saem. E é isso. Prazerzão, Joãozinho. Tamo junto? Tamo junto, meu querido. José, obrigado. José, muito obrigada. E até a próxima, galera. Beijo. Valeu. Valeu, pessoal.